Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje para o terceiro bate-papo sobre um assunto para lá de importante, sobre alienação parental, com a ilustre presença da doutora Daniele, especialista em direito da família, com ênfase em alienação parental. E vamos aproveitar todos os nossos minutos com a Daniele. Para quem não me conhece, eu sou Elaine, sou psicóloga e acho esse assunto de extrema importância para trazermos aqui, aproveitarmos esse cenário online, né? Então, eu vou chamar a doutora Daniele, só um pouquinho. Boa noite, Mariano, seja bem-vindo, querido, sempre aqui me prestigiando, muito obrigado, viu? Estela também. Oi, querida. Oi, boa noite, tudo bom, Elaine? Tudo e você? Tô bem também, Tá tô quentinha? bem, já tô ficando acostumada, né, com essas nossas lives, né? Estão virando aí um quinzenário, o pessoal tem comentado, tem pedido, tem feito perguntas pra gente, né? Sim. E isso é muito bom, sinal que as pessoas têm se interessado aí em melhorar, né, a sua Performance. convivência, a sua forma de conviver. Acho isso muito bom. Eu mais Acho uma isso vez muito te bom. agradeço imensamente, querida, pela disponibilidade, né? Eu sei que a sua agenda é bem delicada, mas assim como eu, a gente entende que esse é um trabalho necessário, né? E é como eu estava Claro que dizendo, é. vamos aproveitar esse meio hoje que a gente tem de tocar mais pessoas por vezes, né? E vamos sim falar e destrinchar esse assunto sobre alienação parental, que realmente eu também estou tendo muito retorno positivo e eu acho isso muito importante, né? E ninguém melhor do que você para estar aqui nos prestigiando e nos ensinando, porque é uma aula, né? Cada live de vocês é Aprendendo uma aula. junto, né? Porque cada caso novo que acontece é uma percepção nova que a gente tem, né? Então, Exatamente. hoje, como eu tinha falado para você, eu gostaria de tocar assim num ponto que é como lidar, né? Juridicamente falando, porque como a gente disse lá no nosso primeiro encontro, a alienação parental ela é uma via de mão dupla, ela não é uma via de mão única. Então não é um monólogo onde um só aliena e o outro só sofre alienação. É um ciclo, né? Vicioso. É uma Então, troca. muitas vezes, você não sabe quem começou primeiro, o que que nasceu primeiro, se foi o ovo, se foi a galinha, né? Quem começou o problema, né? O fato é que ele vai se desenvolvendo, o conflito vai se alimentando, se retroalimentando, e infelizmente, enquanto um lado não reconhecer, né, e não começar a ceder, vai ficando cada vez mais difícil, né? Uhum. Então, assim, eu acho muito útil para trazer essas discussões a dramaturgia, porque no cinema, às vezes a pessoa não tem uma percepção e ela começa a ver aquelas atitudes e ela começa a ter uma percepção dos atos dela. Uma lição muito importante para mim, tinha um programa que se chamava Super Nanny, que passava aí e tal. Eu sou bem contra aqueles métodos, mas teve um método que ela usou com uma mãe que eu achei extremamente útil para tudo, né? Ela filmou a forma como aquela mãe agia com as filhas e um dia a mãe chegou em casa e tinha várias pessoas falando com ela e a tratando da mesma forma que ela tratava as filhas. Ela não aguentou ficar 5 minutos dentro do local. Ela saiu e começou a chorar e ela teve uma explosão. E daí ela brigou e falou: "Oh, o que vocês estão pensando?" Eu falei assim: "Não, essas frases são todas suas. Vem aqui que nós vamos te mostrar." Aí mostrou no vídeo, viu todas aquelas informações. Então, às vezes, a ficha da pessoa cai quando realmente ela vê alguém com aquela conduta e ela vê que aquilo é reprovável
e ela começa a se tocar que ela age daquela forma. Então, assim, para quem quer entender um pouco o assunto e ver também, ou tá passando por isso, eu recomendo um filme que se chama A Lula e a Baleia. A Lula e a Baleia. Vou A anotar Lula e a aqui. Baleia. Se trata, é assim, ali meio o começo dos anos 70, meados dos anos 70, revolução sexual, é o início dos divórcios nos Estados Unidos, e existe um divórcio, então assim, aquele perfil padrão do homem que pode trair, pode ter outras mulheres, que tá tudo ok. E daí a mulher resolve se separar, e a mulher resolve ter outra pessoa, e a mulher tem um caso, enfim. E aquilo para ele vira uma afronta sem tamanho. Tava tudo bem enquanto era só ele que estava fazendo. E daí ele começa a alienar aqueles filhos de uma certa forma com relação à mãe. Olha, sua mãe tá dormindo com outro. Olha, sua mãe não presta. Olha, sua mãe é isso, aquilo. E aquilo gera um conflito tão grande que culmina em drogadição, e culmina em abuso sexual, culmina num comportamento sexual indevido dos filhos. É um casal de filhos, um menino e uma menina. Então, assistindo aquele filme, existem algumas percepções que vêm. E outro que eu recomendo, que daí as pessoas podem até assistir com os filhos, a Lula e a Baleia é um filme mais pesado. É melhor que a pessoa assista ali só entre adultos, porque ele tem umas cenas muito fortes de violência e tal. Mas um filme que ninguém tem a percepção que ele é sobre isso, e quando eu assisti a minha ficha caiu, é aquele Viva a Vida é uma Festa, que é um desenho da Disney. Que uma família se formatou em cima de um ódio de alienação parental, num engano terrível. Em cima de uma coisa que a mulher pensou que aconteceu com ela e não aconteceu, porque o sujeito que ela pensou que tinha abandonado e ensinou toda a prole a crescer odiando, morreu e não foi embora, ele morreu e ela não soube. E aquele neto vai descobrir, porque é sobre a tradição mexicana da Santa Muerte, lá do Dia dos Mortos, né, do Dia de los Muertos, e ele vai descobrir lá no além o que aconteceu. E eles vão descobrir no além o que aconteceu. E uma filha que é idosa, que está na Terra, que viveu alienada daquele sentimento que ela não podia expressar, que ela sentia pelo pai, porque a mãe proibia. Então, quando eu comecei a ver aquilo pegou muito forte para mim. Né? Porque eu convivo muito com isso. Eu falei assim, cara, este filme é sobre alienação parental. Talvez quem tenha assistido o filme não tenha tido essa percepção, mas ele é inteiro em torno da alienação parental. Né? Então, assim, como lidar? A primeira coisa que se precisa assumir: o problema não é só do outro, o problema não é só da criança, o problema não é da separação. Todos temos um problema. Né? E, como eu já disse, é impossível desligar um botão. Olha, esse aqui não é mais aquele ex-cônjuge abusivo, aquele cara que não quer pagar pensão, aquela pessoa que me agride, ou não é mais aquela mulher que me agride, agora é só a mãe do meu filho. Nós somos seres humanos, isso é muito difícil. A gente precisa viver os nossos conflitos, as pessoas precisam viver o seu luto, mas elas têm que tentar apartar os filhos dessas situações. Então, seja você a mudança que você quer ver no outro. Certo? Se você quer que o outro deixe de ter uma comunicação violenta com você, pare de se comunicar violentamente. Se você não consegue conversar com o teu ex-parceiro, a minha primeira sugestão como advogada: não fale, escreva. E releia os pontos, as vírgulas, para ver se não tem nenhuma coisa de duplo sentido. Você vai fazendo esse exercício. Quando você vê, você escapa. E outra, que se você fizer comunicação escrita
e a outra parte te ofender, você tem prova. Entendeu? Ó, o Mariano Dávila tá perguntando se é um filme kardecista, o Viva a Vida é uma Festa. Não é, é um desenho animado da Disney. Então, se você quer isso, seja a mudança que você... Acho que na primeira ou na segunda live sobre manter o contato por e-mail, né? Porque de alguma Exatamente. Por e-mail, por WhatsApp, porque assim, a primeira coisa, ninguém tem como dizer que esqueceu o que falou. Certo? Todo mundo tem condições de ir lá e rever aquele arquivo para ver, não, realmente o que eu falei foi aquilo, o que eu não falei foi aquilo. Então não existe contradição. Está escrito, o que está escrito, está escrito. E não pode ser distorcido, é o que está ali. Né? Então evita a comunicação verbal. Porque a comunicação verbal é pessoal. Enquanto você está machucado, a comunicação pessoal é complicada. Né? E vão acontecer ofensas de lado a lado. Então, evita. Começa a praticar a comunicação escrita, porque aí, assim, primeira coisa, se você for ofendido, você tem prova. Se você for questionado, você tem prova. Se você não se lembrar do combinado, está escrito. E é aquilo que eu falei, os filhos crescem. Você tem um material para oferecer para que eles tirem as próprias conclusões. Né? Caso isso não se elimine com o decorrer do tempo. Porque tem separações que ficam assim conflituosas para o resto da vida. Tem outras que não, tem outras que a pessoa chega num ponto e fala assim, doutora, o que eu faço para acabar com isso? Eu quero parar com isso, né? Porque aí tem que terminar aquela coisa da disputa, aquele mecanismo de disputa, aquela rusga inútil. Porque todos têm responsabilidades com os filhos e vão ter que cumprir, independente de qualquer coisa. Filho é um compromisso para o resto da vida. E você não vai poder evitar aquela pessoa. Você vai ter aquela pessoa como pai ou mãe do seu filho para o resto da vida. Então, o que vai acontecer? Numa formatura, você vai ter que encontrar, no casamento, você vai ter que encontrar. Você vai ter que encontrar. Então, você vai ter que aprender a lidar. Na festa dos netos, né? Eu sempre falo. Exatamente. Porque assim, o que eu penso e já observei? Você tá ali com uma pessoa que te conhece em tese muito bem. Foi seu parceiro, seu companheiro na grande maioria das vezes. Porque realmente onde não teve relacionamento afetivo e um filho aconteceu, são raros os casos onde existe alienação parental. É bem pouco mesmo. Sim, ali no começo, quando a criança nasce, tem ali um pouco de problema, né? Porque tem aquela coisa, não quer deixar levar para pernoitar, e eu até uma determinada idade realmente não concordo, porque eu acho que até uns 2 anos existe um certo apego, a criança uma questão conflituosa desse rompimento da separação, né? Então, até uma determinada idade, assim, vai fazendo aquela convivência aos poucos. Então, ali nesse começo, quando não é um casal, um ex-casal, a coisa fica meio enroscada, porque a criança tem ciúme, nananana, um tem ciúme do outro, mas vai indo com o tempo, se ajeita, porque ali já existe uma consciência que vai vir uma terceira pessoa, que vai vir um outro companheiro. Agora, quando é o fim de um casamento, que é aquilo que eu já falei antes, torno a repetir, é o discurso do nos deixou, abandonou a nossa família, não quis ficar conosco, como se aquela configuração nova de um para cada lado não servisse e que a criança deixasse de ter um dos dois, ou que a criança, estando com um dos dois, não possa ter o outro. Então tem que ter muita paciência. O que eu recomendo também? Tem uma visitação, a menos que seja uma convivência assim de tempo
estendido e muito equilibrado entre um e outro, a criança está na casa do pai, se tratando da mãe, e a gente é mais ansiosa, a mulher é mais ansiosa nesse sentido. Passar o final de semana, se ninguém ligar para você, é porque tá tudo bem. Não interfira na convivência do outro. Porque às vezes a Dani, alienação não é tá aquela cortando alienação a sua zona. imagem. Você acha que é a Pessoal, internet? digam aí se a imagem da Dani tá pixelando aí para vocês também. Eu tô te ouvindo, mas ela tá com um pouquinho de delay e tua imagem tá pixelada, sabe? Aham. É que para mim tá Mas vamos parecendo ver agora. normal. Vamos ver Agora, o feedback. agora voltou um pouquinho. Voltou ao normal. Tá, beleza. Qualquer coisa você me avisa aí, eu saio e entro de volta. Até o que eu tava falando que eu perdi um pouquinho. Desculpa, eu te cortei. Tá Ah, travando, imagina. Mariana. Não, mas também não adianta nada falar e as pessoas não entenderem, né? Tá travando, tá travando. O áudio tá bom, mas tá travando. É. Ah lá, o pessoal diz que tá travando mesmo, mas o áudio tá legal. Você Agora quer que eu voltou ao entre? normal, bem bom. Agora tá Então tá bom. bom. Então agora a gente vai. Então, como eu ia dizendo, perdi um pouco a linha, mas eu já consigo voltar no que eu tava. Deixa eu Vai tomar um lá. golinho de água aqui. Mas vamos em frente. Então, assim, tentar evitar os conflitos, né? Tentar evitar responder às provocações, porque o outro te conhece bem. Ele sabe quem você é. Ele vai buscar uma postura reativa. Agora eu achei meu raciocínio. Às vezes a alienação não é aquela alienação zona, absurda. São pequenas coisas que nem você percebe que é. Né? Mas aquilo entra na cabeça da criança e vai construindo uma imagem negativa. Porque a alienação parental nada mais é do que dizer assim, olha, você tem que ficar mais comigo porque eu sou melhor que o outro. Uhum. E não é nem porque eu sou melhor que o outro, assim, do ponto de vista que realmente eu sou melhor para você, mas porque eu acho que é assim. Eu penso que é assim. Então, o que eu recomendo? Veja, em algumas situações, a gente tem mesmo que recomendar ao cliente, falar assim, olha, tem determinadas situações que precisa ser filmado, que precisa ser gravado, uma fala da criança para que a gente consiga né, comprovar alguma coisa. Mas, por favor, você tem pouca convivência com o teu filho? Não, não fique perdendo o seu tempo de convivência para ficar perguntando o que acontece na outra casa, para ficar tentando saber o que acontece na outra casa, sabe? Para ficar remoendo essas pequenas coisas, né? Ficar esmiuçando isso, aí ficar gravando o que a criança fala, aí ficar fotografando. Eu tive uma situação que foi tão esdrúxula que apareceu no processo assim. A mãe se utilizou dos filhos no aniversário da irmãzinha do outro casamento para tirar foto da decoração, para colocar numa ação de majoração de alimentos, para dizer que se ele estava fazendo uma festa com balão na terceira filha que nasceu depois da relação. Você imagine você usar os seus filhos para fazer esse papel? E a pessoa não percebe que ali ela está mostrando o sofrimento dela, né? Porque E outra coisa, em quantos níveis você fazer isso, o teu filho é errado? Sabe, em quantos níveis você ficar inquirindo quem foi que estava na casa, quem não estava, sabe? Então, assim, é necessário fazer uma autocrítica, entendeu? Porque, assim, numa situação dessas, quando tem conflito entre casais, sempre os dois vão se vitimizar. Sabe? Não venha me dizer que eu sou forte, eu suporto tudo. Não, todo mundo se vitimiza. Nem que seja um pouquinho, né?
E aquela coisa, ai, porque levou os filhos para comer pizza, ai, porque quando era casado comigo não levava para comer pizza. É outra realidade, Eu ouço tanto isso, nossa. sabe? É outra realidade, era outra dinâmica, né? Ai, porque nunca se preocupou de levar no médico, mas agora quer levar. De graças a Deus, é menos uma coisa para você fazer. Ou ainda, né? Ah, deu tudo pro irmão e para esse não deu nada. É, E, e o meu computador deu notícia. Ah, muito, a gente ouve muito isso. sabe? E essas comparações, assim, às vezes é uma coisa que a criança não está nem sentindo aquela diferença. Ela está muito bem com aquilo, né? Para ela está tudo ótimo, mas ouve falar, e é muito importante assim, você, ai, mas eu não falo mal do pai ou da mãe do meu filho para ele, mas você fala perto dele. Você conversa com o advogado no telefone na frente dele. E assim, eu não acho errado, e não mesmo, que se existe uma disputa de guarda, um divórcio, alguma situação, a criança saiba que isto está acontecendo. Por quê? Porque amanhã ou depois acontece uma reversão de guarda, uma reversão de lar de referência, e a criança fica perdida, não sabe o que está acontecendo. Mas também você não precisa esmiuçar o despacho do juiz para a criança. Mas ela tem necessidade de saber que os pais não conseguiram resolver uma questão por eles próprios e eles precisam da intervenção de um terceiro para mediar aquela situação ou dar uma decisão. Desculpa, dito isso, se eventualmente, porque veja bem, a gente tem situações lá, vamos dizer, mãe, por que que eu tive que sair da casa que eu morava? Aí você vai dizer o quê? Se foi por uma decisão judicial. Primeiro que você que saiu e foi obrigada a sair, não pode fazer o papel do bandido. E dizer assim, ah, foi porque eu quis. Desculpa. Ou esconder da criança o que está acontecendo. A menos que ela seja muito pequenininha. Se vai numa visitação que a criança se nega, e você, como mãe ou pai que tem a guarda da criança, você tem a obrigação de conversar com a criança e fazer com que ela vá conviver com aquele outro genitor, porque senão você não pode chegar. Nós, quando éramos crianças, a mãe da gente chegava assim, ó, você precisa fazer isso. Ah, eu não vou porque eu não quero. Você pode, você chega pra tua mãe e você fala que você não vai na escola, ela fala, tudo bem, você não vai? Sim. Não fala. Fala que você tem que ir no médico. Aí você fala assim, ah, eu não vou fazer aquele exame. A mãe fala, ah, então tudo bem, meu filho, você não quer, eu não vou te forçar, você não vai. Não é assim. Faz parte, inclusive, do poder familiar daquele que está com a criança, de conversar com a criança e colocar ela numa situação de tranquilidade para que ela vá viver uma convivência. Por quê? Porque você, como guardião, você tem a obrigação de garantir para o seu filho todos os direitos. E a convivência com a outra família é um direito. Um direito dever. Assim como a gente tem mães ou pais que estão separados e a criança está com eles, que tem que ir pedir na justiça para o outro genitor vir visitar, porque não visita. Eu tive recentemente uma audiência que eu fiquei de boca aberta, a moça falando pro pai, falou assim, olha, preciso que você leve ele mais, preciso que você fique mais com ele sente falta. Ele quer ficar com você, oferecendo a guarda compartilhada. Ele falou, eu não posso, eu tenho as minhas coisas. Cara, que coisa que pode ser mais importante do que um filho?
né? Isso não existe, não existe coisa mais importante do que um filho. O filho é uma responsabilidade antes de tudo. Aquele ser humano não pediu para nascer. Dito isso, ai, mas chora, esperneia. Veja bem, a criança é uma esponja. A criança absorve o que está em volta. E às vezes você não precisa falar para ela sentir que você está tensa, nervosa, contrariada, com raiva. A criança te percebe. E ela absorve aquela sua vibração. E ela vai levar a tua vibração para o outro. Você não precisa sair de beijo e abraço com o ex ou com a ex. Sabe? Mas se tratem com o mínimo de respeito. Não tentem não se olhar com ódio na frente das crianças. Tente se tratar com o mínimo de educação. Porque isso dá uma tranquilidade para a criança dela pensar assim, nossa, eu estou saindo e estou indo com meu pai, eu não estou traindo a minha mãe. Ou eu estou indo com a minha mãe, eu não estou traindo o sentimento do meu pai. Ela fica livre para ir e vir, né? Exatamente. Daí, com isso, ela vai se sentindo mais tranquila e a situação vai se tranquilizando para todos. Eu não me lembro se nas lives anteriores eu falei isso, mas eu costumo sempre pontuar. Quando uma pessoa me procura para fazer divórcio, que tenha guarda, alimentos e o divórcio e partilha de bens, eu faço tudo separado. Porque vão fazer a partilha, se matem lá, porque patrimônio faz as pessoas brigarem muito. E às vezes essas brigas por causa de patrimônio, elas vão para o lado dos filhos. Pensão alimentícia também. Então, quando eu tenho condições, eu faço guarda e regulamentação de visitas em um processo, alimentos em outro processo e as outras questões no processo de divórcio. Porque você separa primeiro que a partilha ela acaba atrasando o trâmite das outras coisas. Né? E daí você tem um estudo psicossocial para fazer, você tem coisas para se... E daí não trava o trâmite dos outros assuntos que as pessoas precisam resolver. Porque ter dinheiro também faz parte de você conseguir exercer uma boa guarda. Né? Tem divórcios que é aquele que eu sempre brinco, né? Que é o the winner takes it all. Tipo, o vencedor leva tudo. Um fica com tudo, o outro não fica com nada. E até que o juiz resolva, o que acontece? Aquele vai minando a capacidade financeira do outro para dar o golpe final e pegar os filhos, que é a única coisa que restou para aquela pessoa. Que é aquela convivência com os filhos. Então acaba se tornando um jogo muito cruel. E a gente tem que sair desse ciclo da crueldade. Se você percebe que você está entrando no ciclo da crueldade, deixa o sentimento ruim do outro para o outro. Tenta aprender a lidar. Vai para uma terapia. Não está conseguindo lidar sozinho? Vai para uma terapia. Toda vez que encontra o outro briga, é simples de resolver. Eleja um intermediário. Manda pegar, agora fica difícil por causa da pandemia, estão voltando as aulas presenciais mais ou menos agora, mas marca o ponto de pegar e devolver os filhos na escola, você não precisa ver a pessoa. O que isso diminui de conflito? É um monte de conflito, vai com a mochila pronta lá, né? Pega na escola, leva, daí já não tem picuinha para olhar o que tem de roupa dentro da mochila. Né? E evite as pequenas brigas. Se o teu filho não mora com você, mantenha um pequeno enxoval dele na sua casa. Ele é seu filho. Entendeu? É muito desgastante. Você vai, leva a criança, passa um fim de semana, daí devolve uma mochila suja de roupa para outra pessoa lavar. Isso acontece muito, né? Ou então não envio as roupas da casa de uma para outra e a criança fica transitando com roupa suja. Isso é exatamente. Muito... Nossa, é muito triste isso, gente. É muito triste. É muito triste. E é tão mesquinho. Muito né? medíocre, muito perverso. E você pode se exercitar assim, ó. Falou assim, ó, você faz o seguinte,
Eu tenho um enxoval na minha casa com o mínimo de roupa de frio e de calor. Eu tenho um uniforme de frio, um uniforme de calor, que a criança não mora comigo. Eu tenho uniforme escolar. Mantenha na sua casa. Leva da escola só com a mochila, material escolar. E tenha consciência. Faça tarefa se está na sua casa. Para não empurrar tudo para o outro. Desenvolva o seu papel, né? Exatamente. É assim, porque eu preciso ter a guarda compartilhada dos meus filhos. Mostre que você tem condições. Uhum. Fazendo o quê? Exercendo uma boa parentalidade. Né? Uma parentalidade, no mínimo, razoável. Né? Uma parentalidade capaz de não devolver uma mochila de roupa suja. Uhum. Né? Uma parentalidade capaz de não devolver no domingo, 8 horas da noite, com toda a tarefa da criança para apresentar na segunda-feira. Porque quem se desorganiza é a criança, né? Exato. Fala assim, mas o meu tempo com meu filho é curto, vou ficar fazendo tarefa. Ah, tá. E não faz parte de ser pai ou mãe fazer tarefa. Exatamente, da rotina do dia a dia, que indiferente de estar com esposo, Exatamente. né? Sim, é bem isso. Mas eu não vou poder pegar férias porque eu não pego férias no meio do ano. E a outra pessoa faz o quê? Né? Então, assim, veja, se é para o outro assim, assumir tudo sozinho, para que você fica brigando por horas, minutos e segundos? Por que você fica brigando por guarda compartilhada? Apresente uma postura de quem tem essa intenção. Uhum. E por outro lado, o outro que não aceita, não quer essa situação, comece a aceitar. Né? Comece a parar de achar que só você sabe fazer as coisas. Uhum. Que o outro é um incapaz. Ou assim também que, tudo que ele faz, ficar refazendo o que o outro faz. Sabe? É aquela coisa. O outro pode não lavar a louça na mesma ordem que eu. Separa os pratos, separa os copos, separa os talheres, lava primeiro prato, primeiro copo, depois talher, e depois, por último, as panelas. O que importa é a louça no escorredor. Não interessa o jeito que o outro faça. Contanto que faça. E você também permita fazer. Veja, tem pessoas que enfrentam que encaram como se fosse uma afronta. Um pai ou uma mãe levar uma criança no dentista, levar a criança no médico. Às vezes não é só, quer dizer o quê? Que eu não levo? Quer dizer o quê? Que eu não cuido? Que eu não sou incapaz? Tá querendo fazer prova no processo? Não, às vezes tá querendo só levar o filho no médico pra saber se tá tudo bem mesmo. Uhum. Parta do princípio que o outro quer te ajudar. Se essa não for a intenção da pessoa, aí depois lá para frente a gente vai ver. Só que se você mantiver uma postura aberta e amigável, o comportamento desfavorável do outro é favorável para você. Porque você mostrou a sua tentativa, você mostrou o seu empenho, né, em realizar aquilo. Sim. E eu acho que vai desse princípio de não querer. É o que acontece, o que eu vejo acontecer. Um querendo mostrar para o outro, né? E esse desafio, e esse debate, essa encrenca. Mas e aí eles esquecem que não é um para o outro, né? Que existe um terceiro ali que não está nem na mesma altura para entender tudo isso que está acontecendo. Então, isso é uma Exatamente. baixaria enorme. A gente vê isso assim diariamente, é muito grave, gente. Olha o que a Lilian falou ali, né? Que às vezes ela é professora e que os alunos chegam na segunda-feira sem caderno porque estavam na casa do pai. Pois é. E aí, assim, né? Onde é que essas pessoas, esses adultos, acham que vai parar isso? Que isso vai parar como? Né? Para quem que vai sobrar esse resultado lá na frente? Quem é que vai ter que parar tudo para dar conta desse sujeito? Né? E tem outra coisa, que assim, e eu quero deixar bem claro isso.
Quando eu digo para a pessoa tentar neutralizar, não é se anular. Porque a gente vê aquelas pessoas também que se anulam. Elas carregam tudo nas costas para não brigar. E elas vão aceitando tudo. O outro troca o dia, ela aceita, o outro arrasa com a rotina dela, ela aceita, o outro não traz o caderno da escola, não leva o livro, ela passa na casa da pessoa buscar para levar lá. Tudo. Gente, a gente não pode ter receio de sanar os problemas e trabalhar os problemas de uma maneira adequada para que se crie crianças num ambiente amadurecido. Porque você se sobrecarregar para não brigar não é uma coisa amadurecida. E depois, a pessoa que usa desse expediente, ela acaba ficando ressentida com o próprio filho. Por quê? Porque você que cobra tudo, você que vai atrás de tudo, você que faz tudo, você acaba ficando como se fosse o bandido. E o outro que é só prazer, satisfação, passeio, viagem, é o mocinho. Porque lá é o paraíso. Já me aconteceram em alguns casos, assim, porque isso é muito comum e típico no início da adolescência. Eu quero ir morar com meu pai ou com minha mãe, dependendo de com quem mora. E daí a pessoa vem toda ofendida, falando, mas como que o meu filho faz uma coisa dessas comigo? Eu falo assim, primeiro, deixa que vá, porque precisa viver essa experiência. Tem este direito. O outro genitor também tem. É saudável. E esperamos que dê muito certo. Inclusive para trabalhar as diferenças do ponto de vista que quando você vai como turista, o tratamento é um. Quando você vai como imigrante, o tratamento é outro. E aquilo que eu falei para você que eu queria falar hoje sobre padrastos e madrastas é uma coisa que acaba que acontece, né? Porque assim, um padrasto podem acontecer N configurações. Padrasto e madrasta que já têm outros filhos e vêm todos para o mesmo ambiente. Padrastos e madrastas sem filhos com um companheiro com filhos que conflita. Por quê? Porque quando a gente não tem filho, a gente sabe tudo que a gente precisa fazer. O problema é quando a gente tem os nossos filhos. Né? Existem dois tipos de pais e mães perfeitos. Os que não foram ainda e os que os filhos já estão adultos e deram certo. Exato. Ninguém para quando o teu filho tá adulto e tá tudo bem, tá lá formado, tem família, tá tudo beleza, você não vai olhar as pedras do caminho. Né? Você olha que, ó, deu certo. Mas não tem receita. Aparentemente tá tudo certo. E a pessoa que não tem filho, ela sempre tem uma fórmula mirabolante maravilhosa. Então, um conselho que eu tenho para quem tem, primeiro para quem tem filhos de um casamento, de outro, e vão todos para o mesmo ambiente. Deixe que cada um resolva o problema dos seus filhos com os seus filhos. Este não é o seu papel. Essa criança tem um pai, esta criança tem uma mãe. Se algum limite for extrapolado, você conversa com o seu parceiro. Se tiver brigas entre lá os enteados, você conversa com o seu filho e você acerta o problema do seu filho com o seu filho. E outra coisa extremamente importante, nunca, nunca deixe de defender o seu filho para defender o filho do outro. Porque o seu filho precisa saber que ele é uma prioridade para você. Ele se sentir apoiado. Porque com os filhos da gente que tem a certeza do amor de um pelo outro, que eles estão em condições de igualdade, é muito fácil você tomar um partido uma hora ou outra para apartar uma situação.
né? Agora, você pode causar uma mágoa enorme no seu filho, né? De você, de repente, priorizar sem noção de certo ou errado. Mas para o pai e para a mãe, o seu filho tem que ser sempre apoiado por você. Ele precisa do seu apoio. E isso, quando vai todo mundo para o mesmo ambiente, precisa ser muito bem conversado. Porque senão é um casal que podia dar super certo com aquela configuração familiar. Mas não tem esse acerto pretérito, dá problema. E só fazendo um parênteses, né? Vamos falar sobre a mentira que algumas crianças e adolescentes acabam tendo esse tipo de comportamento em casos assim, né? E aí, pegando o que você falou, né, de que as pessoas precisam de apoio, de serem validados, de entender que aquele responsável está sim do lado dele, e isso independente se a criança ou adolescente mentiu ou não. Porque se ela mentiu, é fato que algo já está melindroso aí, já existe melindres e que precisam ser trabalhados. Então, a gente vê, né, comunicação não violenta sempre. Não é nunca, jamais colocar um contra o outro ou validar um e desvalidar o outro, mas é o apoio, é entender que tá, eu estou do seu lado, mas a gente precisa resolver isso com bom senso. Né? Dá para se Exatamente. estender. E é Exatamente. nesses momentos que a gente vai educar no ser humano. Não é agora, vem aqui, senta aqui que eu vou te ensinar sobre verdade ou mentira. Não é assim. É na vivência, né? No sentir. Pô, você mentiu. Eu tô do teu lado, mas vamos trabalhar isso, né? Se você Exatamente. Vamos entender o porquê. Por que que você sentiu esta necessidade? Por que que Exato. você... Porque muitas vezes a criança conta uma mentira ou inventa uma situação para ela se sentir valorizada. Para ela ver Acredita? até... Acredita? Exatamente, para ela ver até que limite, para ela testar o limite. Uhum. E daí, quando um tem filho e o outro não tem. Você não teve filho, você não entende essa experiência. A experiência da parentalidade é a experiência mais difícil da vida do ser humano se ela resolver encará-la da forma como tem que ser. Uhum. Ser pai ou mãe, eu sempre digo, você tem um sentimento de Deus, porque você tem o poder de vida, de morte, de construção, de destruição na vida do seu filho. Uhum. A palavra do pai ou da mãe, a ofensa do pai ou da mãe, né? A humilhação sofrida do pai ou da mãe tem um peso muito mais forte na vida de uma pessoa. E a responsabilidade de ser pai e mãe é muito grande. Às vezes você olha para aquele ser humano e você pensa assim, meu Deus, será que eu sou capaz? Você olha no alto da sua experiência, você acha que você já... E cada filho é um. A minha mãe tem 4 filhos, ela é uma mãe para cada um de nós. Ela não é a mesma mãe dos 4. Uhum. São relacionamentos diferentes, afinidades diferentes, tudo isso. Então, assim, conselho que eu tenho, padrasto ou madrasta, teve algum problema, tem alguma situação para resolver, não repreenda a criança, ele não é seu filho. Conversa com o genitor, o pai com a mãe, e o genitor, sim. Se você tiver esta liberalidade, porque existem casos e casos, né? Tem aqueles casos onde aquele padrasto, aquela madrasta está com a criança desde ter idade e ocupa o papel de pai ou mãe. Aí é diferente, porque na minha opinião, pai ou mãe é quem cria. Eu estou falando de uma pessoa que já entra numa configuração com uma criança até certo ponto crescida, que tem uma relação desenvolvida com o pai ou o genitor, que é do mesmo gênero desse padrasto ou madrasta, ele já tem uma figura pré-definida. Então, assim, você tem que adotar uma postura de parceiro daquela pessoa, adotar uma postura de tentar entender aquela criança e também não rivalizar com ela, porque isso a gente vê muito.
Às vezes eu né? penso assim, eu quero um buraco para me esconder disso que está acontecendo na minha frente, né? Porque é tão Exatamente. sério. Nossa, o que a gente vê de gente adulta rivalizando com criança, Muitos, muitos. sabe? É aquela coisa assim, cara, como que você acha que você vai ser mais importante na vida de uma pessoa do que uma pessoa que saiu dela? E se esta pessoa que você está der importância para qualquer outro ser humano mais do que o filho, fuja dela, porque ela não tem uma natureza boa, adequada para relacionamento, para uma família, se é essa a sua intenção. Exato, porque quando você vai se relacionar com alguém que já tem filhos, você já tem que ir com essa área, essa habilidade desenvolvida, né? De acolher. Exatamente. E observar e entender. Né? É aquilo que Exato. a gente vê, vários memes aí, várias brincadeiras, né? Fala assim, olha, a primeira coisa, você tá namorando um homem que tem filho, e o cara deixa de pagar a pensão do filho para gastar com você, a próxima vítima dele é você, Puxa, exatamente. Exatamente. sabe? Então, é aquela coisa, o filho precisa ser priorizado, e a gente precisa buscar esse entendimento. E quem entra numa configuração familiar já pronta, não tem que ocupar espaço do outro. Como a gente vê criança que tem pai, que tem convívio com o pai, e que a própria mãe às vezes quer que chame o padrasto de pai. Não, padrasto é padrasto, não é pai. E o contrário também acontece. E dependendo da idade da criança, a criança fica confusa. Uhum. E assim, são coisas que são faladas não para a criança, mas perto da criança. Aconteceu um caso que teve uma confusão enorme por um diálogo mal travado. Na presença da criança, a mãe e o padrasto estavam fazendo alguns comentários sobre a configuração familiar e uma discussão entre os dois, e a criança perto e falou assim, olha, agora você tem que entender que nós somos outra família. O padrasto falou, daí um dia a criança liga pro pai e falou assim, ô pai, agora você não vai mais ser meu pai? É por quê? É porque o tio fulano falou que agora, ele falou pra minha mãe que agora a gente é uma outra família. Oh my God. E aquilo causou um mal-estar, uma... Então, assim, determinadas conversas, as crianças não têm que participar. E também não acho que as crianças tenham que ser tratadas como estúpidas, como eu já falei. Elas não precisam saber detalhes, as minúcias, mas elas têm que ter a noção do que está acontecendo, Uhum. né? De que existe uma ação, vão existir decisões judiciais que não vão agradar nenhum, nem outro, nem as próprias crianças, mas são decisões que não dependem delas, e eu não acho justo. Ah, você não pode falar do processo para criança. Eu não acho justo que uma das partes, ou até as duas, assumam um papel de que eles estão fazendo coisas desagradáveis por aquelas crianças, quando na verdade não são. É por isso que às vezes a gente, quando começa uma mediação e tenta explicar para as pessoas e tenta fazer um acordo, o que a gente usa como argumento é a decisão do juiz pode ser ótima para todo mundo, péssima para todo mundo, melhor para um do que para outro. Então, assim, a vida de vocês, a sua rotina, vocês conhecem. Vocês conhecem. Então, ninguém melhor que vocês para decidir como é que vai ser essa rotina. Só que muitas vezes a pessoa está tão incapacitada por aquele luto do sentimento do casamento que acabou, que ela não consegue tomar nenhuma decisão sozinha. É tudo muito difícil. Né? Então eu tenho essa percepção nas minhas próprias clientes ou nos meus próprios clientes. E eu sempre brinco, enquanto você está se apropriando do outro, é porque você ainda não está muito convencido do que aconteceu. Então aquela coisa assim, quando a pessoa ainda está, porque o meu ex, porque o meu ex, porque o meu ex, porque o meu ex, ele ainda está se apropriando.
Daí quando usa um terceiro nome, ou um apelido, ou fala o sujeito, ou fala o cidadão, ou fala a cidadã, ou até usa um xingamento para se referir, um apelido, já está começando a se distanciar daquela figura. Agora, quando chega no momento que fala assim, o nome da pessoa, ó, o fulano, ou o pai do meu filho, ou a fulana, ou a mãe da minha filha, é porque a coisa já, aquele ciclo mais feroz passou. E tem uns que infelizmente nunca passam. Que acaba um conflito, a pessoa busca outro, acaba um processo, ela busca outro, acaba outro processo, ela busca outro. Por quê? Porque ela ainda vive profundamente aquela separação que já acabou há anos atrás. Uhum. Ela já é outra pessoa, o outro já é outro, já vive todo mundo a outra vida, mas ela fica presa ali, Uhum. naquilo, né? Naquele sonho, enquanto podia estar vivendo várias outras coisas melhores, mais interessantes, Fica na fantasia, né? na Ah, fantasia. e se tivesse, e se fosse? Não tem mais esse, né? Não tem mais. Até eu vou disponibilizar depois, vou localizar esse texto, daí eu vou disponibilizar lá no Instagram meu profissional e no Dani Tony Bell também, um texto que eu escrevi há alguns anos atrás que se chama Os Outros, que fala desse papel das outras pessoas, do padrasto, da madrasta, né? Porque você pode até ocupar o lugar daquele parceiro seu antigo com um novo, mas para os filhos, o pai e a mãe sempre vão continuar sendo os mesmos. Uhum. E tentar eliminar essa figura é eliminar a história deles. Né? Como eu insisto, assistam o Viva, a Vida é uma Festa. Porque foi exatamente o que aconteceu. Né? O personagem que foi arrancado da história, ele foi arrancado da história de toda a família. E a lenda desse Dia dos Mortos no México é que você, no Dia dos Mortos, faz uma oferenda para os seus mortos, numa fotografia, para que o espírito deles não desapareça. É lindinho esse filme, na verdade, né? É muito lindo, né? Para que ele não desapareça. Então ele vai desaparecendo conforme a última lembrança da filha dele vai se dissipando. Então, às vezes as pessoas têm essa intenção, mas sinto muito, gente, nem morto você consegue tirar o pai da vida do filho, o filho da vida do pai, ou a mãe da vida do filho, ou o filho da vida da mãe. Isso é ancestralidade. Isso faz parte da gente ser aquilo que a gente é. Você imagine o quanto é cruel você querer tirar do seu filho ou querer macular na vida do seu filho aquilo que ele é. A metade do que ele é. É E evidente que você tem que gente que não. escolheu, né? E foi uma escolha. Exatamente. E é evidente que tem gente que não se ajuda. E a gente sabe. Tem pessoas que são efetivamente péssimas. E também não cabe a você criar uma imagem ilusória do outro para os seus filhos. Uhum. Mas não destruir a pouca imagem que eles têm já é suficiente. Você tem um trabalho de cuidar da segurança dos seus filhos, porque acontecem situações assim de que a pessoa não oferece a segurança necessária para a convivência com os filhos, ou tem um vício, um problema com bebida, ou é irresponsável mesmo, sem noção, não toma cuidado, acha que tudo é uma besteira. Né? Um dos dois faz um alerta a respeito de um problema, diz, isso é bobagem. Outro ressalva aí, importante dizer, às vezes um dos cônjuges tem um vício em remédios muito fortes, né? Isso é bem comum também. Remédio para dormir, e Remédio de daí dorme, e sedação, daí a criança fica sozinha, né? mistura com álcool.
São muitas São delicadezas. várias as situações. Gente, aquela coisa seria tão importante que as pessoas efetivamente fizessem terapia. Quando elas. É, é, é aquela coisa. Você não está suportando aquilo sozinho. Você precisa entender o porquê. Você precisa buscar forças em algum lugar para você ter o seu equilíbrio. Porque é óbvio, o que você precisa passar na sua vida, ninguém vai passar por você. Mas se você se sentir fortalecido, é muito mais fácil. Porque assim, o que eu percebo? Às vezes a pessoa quer alguém para desabafar, quer alguém para conversar. Ou ela precisa só ser ouvida. Mas, infelizmente, o ser humano tem várias nuances que, assim, tem gente que se regozija na tragédia alheia. Muita gente. E no desespero você escolhe o pior ouvinte pro teu problema. Que só vai piorar a sua situação. Né? Não foi em um, dois, três casos de processo que um confidente ou uma confidente vem aparecer como testemunha da outra parte depois. Uhum. E só fazendo uma ressalva, né? Você falou sobre a psicoterapia. Vejam tudo que a Dani falou aqui hoje sobre quando há um relacionamento onde houve troca de afeto, de amor, de vivência, o sofrimento é maior e, portanto, as mediocridades aí na hora da briga são bem maiores, né? Porque houve um afeto. Ou seja, gente, não tem a ver com o filho, tem a ver com o ego, com o se sentir rejeitado, e não tem a ver com essa pessoa também, né? Não tem a ver com o que você é Não, ali dentro, com o que você sente, com a forma que você sente. Porque eu acho que tanto a Dani quanto eu já pude presenciar separações onde foi tudo bacana, legal, né? Os dois, nossa. Uhum. nossa, entenderam, seguiram suas vidas e aquela criança tá maravilhosa. Então, assim, não é o outro, né? Nunca é o Uhum. outro. Sempre é a gente, né? Quem tá Sim, ali na. é o teu sentimento, é o teu problema, é a tua, né? É tudo com você, né? Exato. E assim, você precisa pensar as coisas da seguinte forma: olha o poder que você dá para outra pessoa. Exato. E é um Exatamente. poder que ela não tá nem se importando. Exato. Você Talvez não tá tivesse nem caído a morrendo. ficha, né? Você tá morrendo e o outro tá desfilando na Sapucaí, Sim, sim. né? Então é aquela coisa, você precisa cuidar de você em larga escala. Porque assim, quando existe um problema efetivo de maus tratos, de maus cuidados, é uma coisa. Agora, quando existe um excesso, um exagero, né? Que é aquela coisa que eu penso assim, a pessoa leva aquela incapacidade do outro de cuidar dos sentimentos dela para uma incapacidade de cuidar dos filhos, Uhum. né? Então, assim, é aquilo que eu já falei antes. Ah, mas quando eu era casado era assim, que quando tá solteiro, que agora por que quer desse jeito? Ou, ai, porque durante 5 anos não quis cuidar e agora quer, né? Qual a expectativa de vida do teu filho? Não é melhor ter mais 65 anos de pai, Exatamente, exatamente. né? Eu entendo que é doloroso, porque tem mulheres que passam o puerpério sozinhas, a pior fase da criança que é até os 2 anos. E daí a hora que. É lógico, gente, é doloroso, que daí a hora que tá se alimentando sozinho, que tá se trocando sozinho, que toma banho sozinho. Ai, agora eu quero. Porque agora tá fácil. E outra crítica que eu faço também, que os homens precisam enxergar. Que, eu não tô preparado. A gente nunca pode não estar preparada. Vai se Porque ai preparar, da né? mulher que tem a ousadia de dizer que não está pronta para ser mãe.
que quer entregar uma criança para adoção? Uhum. Não é porque eu não saiu da minha barriga? Eu sou homem? Eu não estou preparado, não estou preparado. Eu vou pagando uma pensão merreca aí até eu estar preparado. Agora a gente se prepara na marra. A mulher se prepara na marra. A gente aprende na luta. A gente aprende brigando. Se responsabiliza sozinha. E isso é uma coisa também que antes do pai começar com, ai, porque eu vou pedir a reversão de guarda, porque eu vou falar que você é alienação parental, senta e tenta entender. Use a empatia, se coloque no lugar. Imagine você, vamos trazer para o mundo, para uma coisa lúdica, prática, você construindo, fazendo tudo sozinho numa casa e o outro chega e fala, agora eu vou morar porque é minha também. Ou agora eu vou colocar a porta da cor que eu quero porque eu cheguei Exato. agora e eu Vou quero. pintar, cheguei agora, mas é minha também. Tá no meu nome, é minha também, vou fazer o que eu quiser. É muito difícil. E precisa entender a dificuldade Uhum. de lidar com isso do outro. Sabe, não sair tacando pedra, já, porque você só piora a situação. É. Tenta entender. Imagine o que é você ter um bebê e ter que fazer tudo sozinha. Não ter uma pessoa que segure para você, o pai do seu filho que devia estar ali do teu lado, que segure para você tomar um banho. Que segure para você fazer uma refeição. Isso acontece com muita mulher casada. Porque a gente vem Eu de tenho, uma cultura, né? De que a função eu, é da mãe. eu tenho uma amiga minha que disse assim, falou assim, não, o fulano só foi gostar do fulaninho quando estava com 5 anos, enquanto era pequeno ele não chegava muito perto, não. E falando isso com uma naturalidade. Uhum. Né? Falou assim, eu quero quando puder andar sozinho e comer sozinho e não fizer cocô nem xixi na calça. Pedir para ir Quando no eu já banheiro. estiver trabalhando para poder me dar um dinheirinho. Exatamente. Né? Né? Bem Por isso. É muito... favor. Sabe, precisa ter essa consciência de entender. Ou como acontece também, é mais raro. Mas tem um outro filme também que é Fada. Que é com aquela menina que é Ai, daqui de muito bom. Curitiba. Muito Muito, bom. muito Que ela vai importante. embora. Exatamente, que ela vai embora, vai estudar, fazer a carreira dela, fazer a vida dela. Aí ela volta, a menina tá com 14, 15 anos, agora ela vem morar comigo porque eu posso fazer isso. Cara, como que você tem coragem de romper esse vínculo? Tem De vários filmes propor uma legais. coisa dessas, E sim, muita coisa boa. sabe? Então é aquela coisa, para poder tentar se colocar um pouco no lugar do outro também. Né? Ou tem aquele que é uma família de dois também, que tem esse mesmo contexto, que a mãe deixa que o pai vai embora e depois ela vem e daí ela faz um DNA e nem era filha biológica dele. Eu vi esse filme essa semana. É muito Então, legal também. e leva embora. Então, assim, gente, se você consegue simpatizar com uma situação dessas, por que você não consegue, não tenta fazer uma coisa para a sua vida sobre isso? Né? Para você tentar desenhar assim na sua vida, fala, poxa vida, eu tô aqui, eu posso me ajeitar, porque aqui a gente tem uma história com esse filho, né? Vamos tentar. Eu sei que nem sempre é fácil. Às vezes é extremamente difícil. A gente vem de históricos de mulheres que passaram aí 5, 6 anos de violência doméstica, de violência verbal, de abuso emocional, sabe? Mas você olha, aquela mesma pessoa que tem aquela postura com a mulher, tem uma boa postura com os filhos. Mas essa pessoa precisa trabalhar. É muito na cabeça dela para ela conseguir desvincular o que era o sujeito que fazia aquilo com ela e o que é o pai dos filhos. Uhum. Mas como que você consegue? Se você precisa tratar com aquela pessoa sempre em virtude dos filhos e ele continua com o mesmo comportamento abusivo com você.
né? E daí a mulher que é alienadora, a mulher que é ruim, a mulher que é chata. O mediador Né? entra Então, aí, né? o mediador entra, a gente precisa mostrar para a pessoa também, porque às vezes a pessoa não enxerga. Ela já está tão acostumada a tratar o outro daquele jeito que ela não acha que está tudo bem. Uhum, uhum. E isso é tão errado, né? É porque é muito difícil e os filhos crescem e eles sofrem. Tem um outro filme um filme que é muito bom também, que é o Filhos do Divórcio. Uhum, uhum, Simplesmente complicado, uhum. que trata daí das relações dos pais com os filhos crescidos, que passaram por divórcios dificílimos, e, e os pais lá na terceira idade quase resolvem que eles se gostavam e que era aquilo que eles queriam. E isso dá uma pane na cabeça daqueles filhos adultos. Porque dá aquela raiva, você pensa assim, cara, por que vocês me fizeram passar por isso se elas não estarem assim agora? Porque nessas situações é que cai a ficha da pessoa. Fala assim, cara, eu tenho que tentar maneirar no meu comportamento. É. Eu acredito que além de todas as dicas que você nos deu hoje sobre, né, manter uma comunicação não violenta, tentar de todas as formas, de se precaver por e-mail, por coisas escritas, de ter um mediador, né, de buscar uma psicoterapia, a minha dica sempre é assim, gente, vamos ter bom senso, entender que vocês não vivem só vocês três ou quatro no mundo, existem um mundo ao redor de vocês. E hoje o que vocês fizerem vai desdobrar no mundo lá fora também, porque a vida é uma rede sociométrica, tá tudo interligado. Ou seja, a gente Reverbera. tem que ter muito bom senso na hora da resolução dos problemas, né? Que eu vejo uma dificuldade enorme e eu entendo também, tento compreender, me colocar, validar toda essa questão, mas não tem como a gente ter um lado, né? Não é nenhum nem outro. É o que dá para ser feito, é o que tem que ser feito para que lá a gente consiga mudar uma sociedade. A gente está falando de uma sociedade, porque nós não estamos também vivendo hoje uma sociedade capacitista, preconceituosa, transgressora, ao extremo, por nada. A gente já está É, vivendo o resultado de separações mal olhadas, mal vistas, mal resolvidas, onde esses filhos não tiveram esse bom senso, né, de aprender a fazer escolhas. Como é que um sujeito aprende a fazer escolha? Né? Olhando, vendo, sim, percebendo as escolhas ao redor. Então, assim, a alienação parental é cheio de delicadezas. São muitas os desdobramentos que podem dar positivo e negativo também, né? Porque também tem uma coisa que eu vejo e percebi nessa minha vivência. Às vezes os pais fazem do jeito que dá, às vezes é o pior jeito no momento. E esse filho também cresce de uma forma bacana. Eu já vi isso também. Então, assim, existe uhum, algo além de tudo, né? Do que a gente pode vislumbrar, pegar, sentir, olhar, observar. Que é toda essa questão da ancestralidade e do que nós temos também como missão, né, Dani? Eu vejo muito isso. é. Existem missões. A gente vem para cumprir algumas missões aí, né? E ser pai E e mãe é aquela uma delas. coisa. E eu penso assim, é, eu trazendo uma experiência da minha vida como um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui gorda, desde quando eu era pequena. E eu tive que conviver com isso, com o bullying, com as dificuldades, com tudo. E demorou para eu me bem resolver com essa questão. Hoje eu me bem resolvi, sou casada, tive uma filha, tenho uma vida, mas nem sempre isso foi fácil, Uhum. né? E justamente porque isso não foi fácil para mim, é que eu evito fazer críticas ao meu corpo, fazer críticas ao meu cabelo perto da minha filha. Porque como que eu vou dar um exemplo de autoestima e aceitação para ela se eu não me aceito?
Então, o que que a gente leva disso para essas questões da alienação parental? O que que você quer mostrar que você é para o seu filho? Essa pessoa amargurada, briguenta, odienta, esquentada, perversa, amarga, né? Que não sabe dialogar, que não conversa com carinho, que tudo que vai perguntar parece um inquérito. Né? Que memória de maternidade ou de paternidade você quer deixar para o seu filho? E que importância você quer mostrar para o seu filho que ele tem na sua vida? Se você chega para conversar com ele, ele está chegando num lugar, você não pergunta se ele se divertiu, se ele estava feliz, o que que ele fez. Porque você pode saber o que acontece para tentar saber se o teu filho está comendo direito, colocando ele como centro da atenção, não é aquela coisa, o que seu pai pediu para comer? O que sua mãe deu para você comer? Quem foi lá? Assim, filho, você se divertiu? Com quem que você brincou? Né? O que você comeu? Tava gostoso? Sabe? É aquela coisa. Você ficou 20 dias de férias, não me ligou. Por que que você não me ligou? Assim, nossa, mas devia estar muito divertido lá, que você nem lembrou de me ligar. Então foi tudo bem? Que bom, né? Tipo, botar a criança no centro para ela entender. Não que ela é o centro de um conflito. Mas que ela é o centro de um desenvolvimento. Que ela é o centro do carinho, que ela é o centro do afeto, que ela é o centro da responsabilidade, da afeição. E essas crianças acabam trazendo sem perguntar mesmo, né? Se houver... Sim, nossa! O que estava bom e o que estava ruim. Né? O que estava bom e o que estava ruim. E daí, se você sente, como pai ou como mãe, que alguma coisa está descompassando, está fora do que é bom, você também tem condições, você também tem subsídios para comentar isso com o advogado, questionar, né? A gente pegou situação aí assim que um dos genitores pegava e liberava os jogos eletrônicos sem filtro, sem limite, porque sabia que na outra casa a criança era bem limitada com essa questão, para a criança pedir para ir, para a criança pedir para ficar, e já estava ficando assim num ponto assustador de vício mesmo. Do outro genitor me mandar uma gravação da criança brigando, chorando, chutando porta, que queria o jogo. Ou que queria ir para casa do outro genitor, porque lá tem o jogo e na casa desse genitor não tem. Até com um alimento acontece isso, de crianças começarem a desenvolver uma obesidade, né, por questões de que na casa de um há uma rotina alimentar e na casa do outro é meio que uma orgia alimentar, né, para sedução. Isso é uma sedução. Exatamente, para sedução. Mas é aquela coisa, por quê? Porque tá indo de turista. Porque quando você tá de turista, você é seduzido. Agora, quando você é de imigrante, você tem obrigações, você tem imposto para pagar, você tem que trabalhar. Ótima a tua analogia, gostei bastante. Eu uso essa analogia sempre. Quando chega adolescente, assim, deixa que vá. Porque agora ele tá assim, porque ele é turista, deixa ser imigrante, deixa chegar lá, que tem regra, também vai descobrir que tem hora para comer, que tem hora para dormir, que tem que lavar louça, que é uma rotina diferente. Mas é uma rotina, né? Que existe uma rotina, porque quando você tá de férias é tudo oba-oba, né? E daí eu sempre falo, assim, aquele que não quer desapegar, eu falo assim, experimente você fazer esse papel do divertido, que não tem responsabilidade com nada. Olha, coisa boa. Vai passear, vai no shopping, vai comer. Vou pedir um hambúrguer. Vamos comer batata frita. É ótimo fazer esse papel.
papel do legalzão. Por que todo mundo adora tio, tia? Meu irmão mais velho brigava comigo, falava assim, se você fosse tia da sua filha, você ia se socar todo dia, porque você fazia tudo que aqueles meninos queriam. Então, você não tem responsabilidade com nada, você gosta de ser legal. Ah, eu sou tia e eu sou uma tia muito legal e sou muito responsável com isso. Não, eu também era responsável, mas aquela coisa, né? Que tipo, sabe, barraca no meio da sala no dia da semana. Sim, eu vou passar a buscar para ir no cinema, para me divertir, né? Sim. Eu entendi, é óbvio. As pessoas têm uma grande dificuldade justamente de fazer a leitura do que está acontecendo ali, né? E essa dificuldade não vem da falta de capacidade, mas vem de um ego muito ferido. Sempre. O olho do furacão. O olho do furacão. O olho do furacão. Quando você tá no olho do furacão, você não vê o tamanho dele, você só vê que você tá rodando. Às vezes nem é um furacão, é um tufãozinho pequenininho, mas a velocidade que você tá rodando é a mesma como se ele estivesse devastando tudo. Exatamente. E existem pessoas, Elaine, que elas são devastadoras mesmo. Oxi. Por onde elas passam, elas não deixam nada. E são essas pessoas que por onde passam não deixam nada, é que fazem do outro um alienador. Porque a única coisa que sobra daquela relação é os filhos. E ele usa como arma para atacar, para machucar, falando assim, você me machucou tanto, agora você vai ver, que vai ser onde mais te dói. Mas não tem nem noção de que a maldade não está sendo para aquele adulto ali, né? Exatamente, mas até a pessoa adquirir esse nível de consciência, tem uns que é rápido, às vezes numa conversa a pessoa já toma uma sacudida, mas tem outros que não conseguem, porque aquele sofrimento é tanto que a dor domina a pessoa. Ela deixa de ser quem ela é. Exatamente, ela entra numa espiral, né, de sentimentos e emoções muito negativas. Porque a sistêmica já diz, né? Para um ganhar, o outro tem que perder. Necessariamente. Né? E quando existe um afeto, é assim. Então, não há o que ser feito. Né? A gente tem que entrar nas relações não prevendo, nem esperando, né? Mas tendo habilidades e pré-requisitos para lidar com coisas difíceis que podem vir a acontecer. Né? E principalmente só procriar quando você tiver condições de entender essas coisas. Oxi, nossa, a população do mundo. Porque enquanto só se trata de um para o outro é uma coisa, né? Mas quando se trata de um para o outro é uma coisa. Agora, quando envolve outras pessoas, que envolve criança, é muito doloroso. É muito difícil, né? Enfim, a gente precisa minar. 18 minutos eu passei do seu tempo. Imagina. Mas tá tão bom. Tá tão bom, a gente ainda tem gente assistindo a gente aqui, tá ótimo. Sim, né? Mas vamos preparar o nosso próximo episódio aí para essa galera vir assistir também, gente. Isso, e vamos pedir para eles o que querem conversar, o que querem, né? Porque às vezes a gente traz aqui umas explanações, mas ainda existem dúvidas, né? Então tragam as dúvidas aqui pra gente, a gente precisa continuar conversando sobre isso, né? E chegar de repente a casos específicos, né? Mas tragam os casos que a gente pode destrinchar esses casos e trazer exemplos e soluções realmente, né? A Dani tem Exatamente. Muita coisa para passar aí, né? E ela está disposta. Então, gente, vamos aproveitar essas aulas aí. Vamos ver, Não é barato ter uma aula sobre alienação parental, não. Eu sei disso. E eu faço isso com a melhor disposição, porque se for para melhorar, tipo, se uma conversa dessa, como eu sempre digo, servir para abrir o olho ou melhorar a vida de uma pessoa, já tá incrível, assim, né? Qualquer coisa que você faça para trazer para alguém um pouco de paz,
É fabuloso. Acalenta. Sim, com Pessoal, tem certeza. bastante gente aqui, a Pátia, a Mônica, a Paula, Glauco, Manjedora Azul, que é a Karine, a Delice, Janaína, Mariano, Eliane, Viviane, Lilica. Muita gente aqui, eu agradeço a todos, a Estela, gratidão mesmo, e compartilhem essa live. Porque Eu quanto também mais pessoas agradeço muito. a gente atingir, melhor, né? Esse é o intuito Claro. de expansão de consciência mesmo, né? Expandir a Sim, consciência das pessoas. sim, é lógico que muitas coisas que a gente vai falar aqui nem sempre vão soar agradáveis, né? Mas depois que a cabeça encosta no travesseiro lá, que a ideia começa, né? É. Talvez Às vezes mude. dói, mas doer também Dói, se faz necessário, né? Para que a gente não claro. cometa um engano, não cometa um erro, enfim, a gente tem que procurar realmente evoluir em todos os sentidos, em todas as habilidades, né? E se colocar no lugar do outro, que vem da teoria da mente, que, enfim, aí a gente também pode falar disso, você pode treinar, né? Pode haver um treino aí. Então, e esse é um Claro. momento importante de se treinar, né? Porque também não envolve papai e mãe, envolve os avós, os tios. Então, olha quanta coisa a gente tem para desdobrar aqui, trazer dicas e estratégias, né? E é Eu um acho alívio muito para todo legal. mundo quando o conflito esfria, né? A família inteira fica aliviada. Nossa, nossa. E é Muito alívio. delicadíssimo isso quando a gente vive na nossa família que a gente entende o quanto isso Ixi, pode ser delicado, é, né? Ai, eu quero né? Porque dar. parece que tudo que você tenta chamar um ou outro pro bom senso, parece que você tá tomando partido, sabe? Você É sabe, você muito difícil, sabe. Puxa, é muito delicado. Mas é isso, nós estamos aqui com para isso, a certeza. Dani para auxiliar em toda a parte jurídica possível. E eu estou aqui como psicóloga também para acolher essas demandas e estamos à disposição. E daqui 15 dias a gente volta com outro assunto, mas Isso. dentro da Eu elevação. sim, daí daqui 15 dias a gente se programar para eu contar um pouco para o pessoal como é que é a perícia, como que a gente constrói quesitos para perícia, nós como advogados que vamos levar para os psicólogos e vamos conversar um pouco como é que é o estudo psicossocial, quando o estudo psicossocial basta, quando é necessário pedir uma perícia técnica, vai estar bem legal, Perfeito. Então tá bom, tá bom? querida. Boa noite para você, gratidão. E Para vamos se vocês falando, também, a tá bom? todos que nos acompanharam até agora. Isso é maravilhoso, muito gratificante. A fala do programa do rádio, só para a gente encerrar, acho melhor você mesmo falar Ah, qual é a tá. rádio, que é bem legal. Todo sábado eu tô das 8 às 10 da manhã no show da 95.7 FM, que sintoniza lá, a gente passa live no meu Facebook, tem o Daniel de Oliveira, que é um dos comunicadores, e o Ricardo Opos também. A gente apresenta ao vivo pelo Face. Na rádio, sintonizando 95.7 FM. No meu Face eu deixo sempre o link também para quem quiser ouvir no rádio. E no domingo eu faço um gravado, que é o Momento Jurídico, que é um assunto, um tema da semana. A gente responde uma pergunta técnico-jurídica e esclarecimentos, né? E convidar o pessoal também para entrar na página lá do Face dos Amigos do Robinho, que é uma campanha que a gente está fazendo aí para arrecadação de fundos bem legal, que é para auxiliar uma mãe aí que tem dificuldades com o filho com paralisia cerebral, precisa de tratamentos. E a gente está ali com um sorteio de prêmio, uma vaquinha bem legal e brindes para tentar ajudar essa família aí. Então tá todo mundo convidado. Quiser ouvir o programa lá no 95.7 FM, a gente traz sempre bastante informação também. É muito bacana. Não perca, Tá pessoal. bom? Vejam quantas oportunidades a gente tem de evoluir, hein? Então, por favor. Um beijo no coração de todos e nos Beijo. falamos. Tchau, Uma boa querida. noite para todos. Até. Tchau, tchau, Elaine. Obrigada mais Até. uma vez. Imagina. Obrigada a você.